Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e prosseguimento às leituras do livro de Atos dos Apóstolos que estamos fazendo e realizando. Já prepare um copo com água para a oração de daqui a pouco que iremos realizar no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, continue abençoando as leituras do livro de Atos dos Apóstolos, que possamos entender, compreender e obedecer, que seja para o nosso crescimento, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje nós iremos ler a respeito de Filipe e o eunuco, qual se encontra dos versículos 26 a 40 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, levanta-te, se dispõe, e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes, entendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender e compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, a certo local, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades. Então aqui é descrito a respeito de Filipe e o eunuco que vieram a Jerusalém, onde estava o templo, para adorar a Deus. Embora ele fosse etíope, ele era superintendente da rainha dos etíopes, Candace. Ele era alto oficial, mas que acreditava em Deus, o Deus dos judeus,
como hoje também. Muitas pessoas acreditam em Deus, só que elas, como ele aqui, não entendem, não compreendem a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, e especificamente a respeito da profecia, a respeito do que está escrito, o Evangelho, a respeito do Senhor Jesus. Ele vinha lendo o profeta Isaías justamente na passagem que diz respeito ao Senhor Jesus. O profeta Isaías, ele profetizou que o Senhor Jesus seria levado como ovelha ao matador, e de fato isso aconteceu. Então perceba que Filipe, ele foi um instrumento que Deus usou para que esse etíope, esse eunuco, viesse ser salvo, viesse conhecer o Evangelho, conhecer o Senhor Jesus, viesse entender, compreender essa passagem. Por isso que ele perguntou para ele se ele estava entendendo, compreendendo o que estava lendo. Muitos até leem a Bíblia, mas não entendem nada, não compreendem nada, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E somente os que passam a ter o Espírito Santo entendem, compreendem a Bíblia. Então, ele disse: como é que eu vou entender, compreender, se alguém não me explica? E Filipe tinha esse conhecimento. Você talvez tenha esse conhecimento, mas quantos que estão próximos de você não têm esse conhecimento? Então que você também possa ser como Filipe, esse instrumento nas mãos de Deus. Você percebe aí que no início um anjo do Senhor falou para ele: levanta-te, dispõe-te, porque justamente Deus, ele sabia que tinha uma pessoa que precisava, que necessitava de explicação, de conhecimento. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e ele, graças a Deus, obedeceu. Ele foi até ali, aquele lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E ali ele se deparou com aquele carro onde estava o eunuco, voltando já. E começando dessa passagem, ele anunciou Cristo, ele anunciou o Evangelho, e o eunuco creu. A um ponto, certamente, ele também pregou a respeito do batismo, a um ponto deles chegarem em um local, em um lugar onde tinha água, e ele perguntar: eis aí a água, que me impede de ser batizado? Que me atrapalha de ser batizado? Filipe disse: é lícito, se creres. E ele disse: eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E ali ele foi batizado, e rapidamente Filipe, ele foi arrebatado, ele foi tirado dali, para justamente o eunuco não, podemos assim dizer, não está íntimo de Filipe. O papel, o trabalho de Filipe estava feito, era só aquele pronto. Deus já tomou ele, e ele se encontrou ali em Azoto e passou dali em diante as outras cidades a evangelizar. Ele continuou o trabalho. Então, o que é que entendemos, o que é que compreendemos, o que é que podemos tirar disso, dessa passagem? Que a salvação no Senhor Jesus é tanto em relação a nós, como em relação a outros. Você que já foi salvo, graças a Deus. Você tem que permanecer, continuar salvo, só que as outras pessoas também têm que ser salvas através de você, no nome do Senhor Jesus. E você que ainda não foi, creia e
e seja batizado. Levante o copo com água que você preparou, em nome do Senhor Jesus, que ela seja, Senhor, consagrada. Nós apresentamos, levantamos ao Senhor, que assim como esse eunuco, Senhor, creu em Ti e foi batizado, que essa pessoa que ainda não crê em Ti, que apenas acredita, ela não crê porque ela não entende, ela não compreende, Senhor, o que está escrito, mas que o Senhor venha revelar a ela, que o Senhor venha fazer com que ela entenda, compreenda, que o Senhor venha abrir o seu entendimento, que o Senhor venha abrir a sua compreensão, para que ela venha enxergar Cristo e assim, Senhor, crer em Ti, ser batizada e assim ser salva. Então, quando ela beber dessa água, ela receba isso, que dos seus olhos caia as escamas, no nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa, Senhor, que já foi salva, que ela seja como Filipe, um instrumento nas mãos do Senhor para salvar os outros. Beba dessa água e seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, você está abençoado no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa segunda-feira, uma boa semana e até a próxima.